nas últimas semanas. A gente vem falando sobre os focos de coronavírus que se tornaram os frigoríficos aqui no Rio Grande do Sul. Dos 30 surtos na indústria gaúcha, 18 foram em frigoríficos, mais de 60% do total. Mais de 500 trabalhadores tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19, com 2 mortes diretas de funcionários e mais de 10 familiares e amigos. Está conosco, via internet, o infectologista André Luiz Machado, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que vai nos explicar por que a taxa de contágio é tão alta nestes ambientes. Boa noite, doutor. Muito obrigado por nos atender. E a primeira pergunta é essa: por que existem tantos focos em frigoríficos? Dá para a gente imaginar que é um ambiente fechado, é a refrigeração? Mais uma vez, boa noite, doutor. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. Essa questão dos frigoríficos, ela está diretamente relacionada, de fato, ao ambiente fechado, ao modo como esses profissionais trabalham, né? Em turnos de mais do que 6 horas, muito próximos uns aos outros, num ambiente com pouca circulação, com pouca renovação de ar, e, consequentemente, é esse ambiente que favorece a transmissibilidade do coronavírus. Não há relação com a temperatura, não há uma relação com o fato de ser só frigoríficos os locais que estão tendo surtos de infecção por coronavírus, e sim o ambiente, né? Que é um ambiente aglomerado, com muitas pessoas trabalhando próximas uma das outras por períodos prolongados e sem uma renovação adequada do ar no ambiente. Então é esse ensejo que favorece o surto nesses locais. Doutor André, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um privilégio poder receber as suas informações. Doutor André, eu estava olhando aqui que há focos de Covid também, não só nos frigoríficos, mas também em casas geriátricas. Né? Nós tivemos um foco na cidade de Lajeado, né? Cerca de metade das mortes do coronavírus Lajeado é em casas geriátricas, e em Porto Alegre nós tivemos também um surto em uma casa geriátrica, dos 13, onde tinham 13 residentes, 12 testaram positivo para a Covid-19. Esse ambiente geriátrico também é extremamente complicado, doutor André? Exatamente, é um ambiente que tem esses mesmos comemorativos, pessoas muito próximas uma das outras, num ambiente de pouca circulação, de pouca renovação de ar também. E o que chama a atenção nas clínicas geriátricas é que a mortalidade de fato é maior, porque o que está se vendo é que os indivíduos acometidos por Covid-19, aqueles com mais de 60 anos, são aqueles que apresentam o maior risco de evoluir para óbito. Por isso que nessas clínicas geriátricas, além de estar se caracterizando um surto por ser um ambiente fechado e muito próximo as pessoas umas das outras, a mortalidade lá é maior porque acomete uma faixa etária que vem sendo muito prejudicada quando infectada pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2. Doutor André, ainda nessa mesma linha, o senhor acha que devemos focar em casa geriátrica para aplicar os testes? Porque passa a ser primordial, já que eles são basicamente o grupo de risco. Na verdade, essas casas geriátricas, quem está trazendo o vírus para dentro são os profissionais de saúde, né? Ou os familiares. Então, 2 pontos precisam ser atacados nesse contexto de casas geriátricas. O primeiro, que na minha opinião é o que mais gera polêmica e que mais vai causar também transtorno emocional, é evitar as visitas dos familiares, né, para evitar que eles levem o vírus para dentro dessas clínicas, para dentro dessas casas geriátricas. E os profissionais de saúde, sim, serem testados, né, justamente para que estejam monitorizados e, então, tirar de circulação aqueles profissionais que potencialmente estão infectados, mas que não necessariamente
manifestam sintomas respiratórios sugestivos de infecção por coronavírus. Porque os idosos, eles estão no ambiente deles, né? Eles estão naquele microambiente ali, fechados, aonde eles não têm contato muito com a população como um todo. Então, o vírus chega até eles, né? A gente tem que procurar atuar, testar aquelas pessoas que prestam serviços a essa população, bem como evitar a visita dos familiares a esses idosos. Doutor, o senhor acredita, pensando nesses dois ambientes que citamos agora, os frigoríficos e também as casas de repouso, as casas onde ficam os idosos hoje, essas casas de permanência, dá para a gente imaginar que esses dois locais podem ser seguros a partir de recomendações e protocolos de segurança? Sim, a gente precisa retomar as atividades da vida, né, com parcimônia, com responsabilidade e com critérios técnicos também. Retomar o comércio ou retomar a indústria parte também de tu modificar e de tu criar procedimentos operacionais padrão que englobem todos os funcionários e prestadores de serviço, com testagens regulares de preferência, a aferição de temperatura e o reconhecimento precoce dos sintomas que podem ser sugestivos de qualquer infecção respiratória. Então, é necessário uma mudança na forma, né, de trabalho e nos procedimentos operacionais que envolvem funcionários para que a gente possa trabalhar com mais segurança e, consequentemente, mitigar o número de casos nesses ambientes fechados, né? A gente não pode impedir que essas pessoas trabalhem, mas a gente precisa modificar, então, a forma como o approach, como é feito o cuidado a esses profissionais. Perfeito, doutor André, muito bem colocado. Eu vou botar mais um outro cenário para o senhor nos informar, nos orientar. Porque agora, com a flexibilização, o comércio, restaurantes voltaram a funcionar, né? Esses ambientes, mesmo usando os EPIs necessários, todas as etiquetas previstas no protocolo da saúde, é ainda arriscado? Se puder evitar ir num restaurante, vamos evitar? É melhor ligar e pedir a comida em casa? Exatamente. Quanto menos pessoas circularem em ambientes fechados, menor a possibilidade da circulação do vírus, né? Então, não precisa todos saírem para almoçar, jantar fora ou tomar um chopp na rua. Pode fazer as suas compras, né, ou no restaurante ou no supermercado e ficar na sua casa, na medida do possível, né? Essa liberação dos restaurantes, ela serve também para fomentar a economia e retomar, né, o giro da nossa roda econômica no país. Mas isso tem que ser feito com cautela, com responsabilidade e uma palavra que eu gosto de usar neste momento em relação à população. Nós temos que ser solidários. Nós temos que ser solidários uns aos outros, cada um fazendo a sua parte para que não ocorra uma circulação muito significativa do vírus e, consequentemente, para que não ocorram surtos em outros locais, como vem acontecendo até agora apontados. Doutor André, o senhor falou a palavrinha mágica agora, eu estava aqui conversando com o Bives enquanto o senhor falava, que é ser solidário, porque as pessoas estão efetivamente não entendendo a máscara. A máscara é para ser usada principalmente por aqueles que não fizeram o exame. Essa semana, fui sorteado pela UFPEL, não sei se o senhor está acompanhando. Eu fiz o exame, deu negativo, é o 4º exame que eu faço, deu negativo, mas o uso da máscara não é para você se proteger dos outros, é para você, solidário, proteger o próximo, não é isso, doutor? Exatamente, é isso aí mesmo. Então, a gente tem que mudar esses nossos conceitos. A gente está vivendo um novo momento, nós temos que mudar posturas em relação à forma do convívio social e até mesmo dos autocuidados, né, para que a gente possa, então, conseguir diminuir a circulação do vírus. E não adianta uma pessoa só fazer a sua parte, é uma mão lava a outra nesse sentido da solidariedade. Todos estão perdendo.
todo mundo vai perder um pouco, infelizmente, mas a gente precisa, então, ser solidários para que essa perda seja de uma forma razoável e que não empate ali na frente em 1 ou 2 ou 3 indivíduos de classes sociais diferentes para que não tenhamos lá na frente um problema maior. Doutor André, para a gente encerrar o assunto Covid-19, porque a gente ainda quer conversar sobre a dengue, que é um outro problema que a gente está encarando aqui no estado. Mas sobre a Covid-19, o protocolo inicial, a orientação inicial era de que as pessoas procurassem os hospitais apenas com sintomas graves. Essa orientação permanece ou a qualquer sintoma, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, uma tosse ou um sintoma mais leve como febre, a gente já deve procurar o atendimento, o tratamento precoce, ele pode ajudar no combate à Covid-19? Até mesmo uma fala, uma colocação do prefeito da cidade de Porto Alegre de que está aumentando a oferta dos testes diagnósticos, né? E, de fato, isso vem acontecendo e é realidade não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Então, as pessoas que apresentam sintomas respiratórios, elas devem procurar, sim, as unidades de saúde, não só aquelas pessoas com sintomas de gravidade, como falta de ar, para que elas façam, então, uma avaliação preliminar e possam ser testadas. A única forma de a gente conseguir avaliar qual é o grau de imunidade da nossa população é oferecendo teste para essa população. É claro que, num primeiro momento, é impossível tu testar toda a população, mas começar a testar aqueles indivíduos sintomáticos respiratórios vai nos dar uma pista de qual é a nossa realidade, qual é a nossa imunidade em relação a essa doença e, consequentemente, isso vai permitir com que a gente possa liberar ali na frente novas estratégias em relação ao fomento à economia. O senhor está certíssimo. Eu e o Bibs aqui, há 2 meses, vamos batendo nessa tecla. Faça o exame, libere o exame para a população, porque está bem complicado. Doutor, só para a gente encerrar, sobre a dengue, né? Os números são impressionantes também. Esse ano nós tivemos uma estiagem muito grande no estado, eu acho que é um dos fatores que fez com que nós tenhamos hoje mais de 3 mil casos de dengue e com 4 mortes. Isso não se repete desde 2011. Né? Além disso, temos casos do Zika vírus também. Doutor, para nosso telespectador que está nos assistindo, como eu consigo diferenciar dengue, o caso do Zika vírus e a própria Covid-19, porque os 3 casos apresentam febre também, né, doutor? Exatamente, são doenças que cursam, que têm em comum o achado de febre, né? A dengue para a Covid-19, o que diferencia mais é a questão dos sintomas respiratórios. O indivíduo com dengue normalmente tem uma febre alta e essa febre é uma febre persistente que dura até 7 dias e acompanhado dessa febre, sintomas como cansaço, né, muito cansaço, mialgia, que é a dor muscular, dor retroorbitária atrás dos olhos e dor de cabeça. Claro que alguns desses sintomas são também comuns ao Covid-19, como mialgia e cefaleia, mas a dengue a gente não tem sintomas respiratórios, então a gente consegue fazer uma diferenciação. Em relação ao Zika vírus, também é uma doença que vai cursar com sintomas de astenia, cansaço, mialgia. A febre não necessariamente é um sintoma tão evidente como é na dengue, né? E das 3 doenças, a febre ela é evidente na dengue, até mesmo Covid-19, não necessariamente o indivíduo tem febre, ele pode ter sintomas respiratórios e falta de ar, mas não ter febre. O importante é que indivíduos com sintomas que são referências a essas 3 doenças, que procurem auxílio médico, que procurem atendimento para que possa ser feito o diagnóstico diferencial, a testagem adequada e as medidas, então, epidemiológicas, porque a dengue, bem como o Zika, é um problema de saúde pública que está na nossa frente e que a gente precisa diagnosticar
para fazer o adequado controle, o adequado bloqueio epidemiológico e, consequentemente, evitar um surto de uma outra doença. Olha, doutor André, só tenho que lhe agradecer. De forma muito didática, o senhor explicou para os nossos telespectadores, principalmente os cuidados e também a diferenciação dessa doença, a dengue, que já tem 3.000 casos no estado e 4 mortes. Doutor André, que ele é infectologista do Hospital Conceição, Nossa Senhora de Conceição, muito obrigado de coração por estar aqui esclarecendo aos nossos telespectadores. Lhe garanto que nós vamos ligar mais para o senhor participar aqui com a gente. Grande abraço, uma boa noite e cuide-se. Boa noite para vocês, obrigado. Na hora que ele foi dar o obrigado, travou. Mas, de qualquer maneira, extremamente didático. Fica aqui o nosso agradecimento, doutor André, infectologista do Hospital Conceição.